Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo. E conseguimos fazer uma live aqui no Insta, né? Até que enfim. Vou nem colocar filtro pra não cair a conexão. Meus lindos, resolvi fazer essa live rápida pra gente discutir um pouquinho sobre o porquê lá nos stories sempre eu e outros profissionais sempre estamos falando de terapia e o que isso significa na verdade, né? O que significa fazer terapia e por que ela é necessária. Será que não dá para eu ir sozinha, caminhando e fazer o meu processo? Bom, o que foi necessário para mim diante de tudo isso? E eu também tentei várias vezes fazer muitas coisas sozinha. Algumas eu fui bem sucedida, outras fui mal sucedida que precisei de ajuda mesmo, porque o efeito foi pior do que eu desejava. Bom, o que significa você entrar num consultório, né, de um profissional? O que significa você entrar lá? O que vai acontecer quando você entra num consultório de terapia, né? O que vai acontecer? Primeiro, que a gente vai para esses lugares muito confuso. A gente tem umas ideias, a gente tem algumas especulações, a gente tem algumas coisas muito mal resolvidas e a gente tem coisas que a gente integrou. Eu não estou dizendo que a gente não integrou várias coisas. A gente, às vezes, já tem um processo até bem consciente. Muita gente fala assim pra mim, Bruna, eu tô bem consciente, eu assisto tanto vídeo e tal. Mas isso é consciente. E o inconsciente? Então, o primeiro passo na terapia, quando a gente chega lá, a gente começa a falar de tudo que tá angustiando a gente e tudo que a gente julga errado. Geralmente, o primeiro processo, a primeira etapa da terapia é quando a gente começa a julgar que as coisas são muito erradas. Então, a mãe fez isso, o pai faz aquilo, a família faz aquilo outro, o chefe faz isso, eu não estou satisfeito com a profissão, eu não sei para onde ir, eu estou perdido, fico andando em círculos. Então, essa reclamação inicial, ela é muito importante para a gente conhecer, eu como terapeuta, conhecer os meandros que estão circulando ali o seu sistema, vamos falar assim, seu sistema psíquico, e eu já vou traçando ali o que eu posso aproveitar desse paciente. Aproveitar que, tipo assim, já escapou um mecanismo inconsciente ali. Essa primeira parte da terapia, ela é muito gostosa até. Porque você reclama de todo mundo, você fala várias vezes que o pessoal te enche o saco, você fala de coisas que estão erradas, a gente também valida algumas situações, então isso você teve razão, né? Eu tava com uma paciente que ela tava falando que não teve apoio para sair de um emprego. Não, ela estava se culpando porque ela não saía de um emprego e ela achou depois de um tempo de terapia que ela devia ter saído antes desse emprego que estava desgastando muito ela. E qual foi o interessante? Eu pude pontuar que ela também não teve apoio. Então era uma coisa que ela não tinha pensado e ela já estava se culpando, tá? Para vocês verem como esse processo é importante de alguém validar e até coisas que a gente não tinha percebido, tá? Peguei Lulu aqui. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai reclamar, que é super gostoso, que a gente vai falar mal de todo mundo, que a gente vai falar que não tá bem e tal. Depois dessa verborreia toda, começa o processo mais trabalhoso, que é quando o psicoterapeuta começa a apontar o que você também está contribuindo. Tem uma frase do Freud que diz: qual é a sua responsabilidade pela desordem que você se deixa, né? Muitas pessoas falam assim, Bruna, mas eu não consigo, a mãe faz isso, o pai faz aquilo. Sim, mas tem um processo que você permite que a gente não sabe ainda qual é. Eu posso identificar numa primeira sessão, segunda sessão, 1 mês, 2 meses, um tempo, e começa nesse processo de responsabilização, onde a gente começa a ver que você também tem algumas coisas contribuindo com isso, né? Você não está vítima ali totalmente. Tem uma parte que são os outros, isso é verdade, isso precisa ser validado. Se você tem um chefe abusivo, você tem um chefe abusivo, pronto, acabou, né? Mas assim, achar que você é incapaz de arrumar outro emprego, isso já é uma ferida da criança e a gente precisa olhar, né? O que eu chamo de buracos.
Então, eu vou explicar um pouquinho como é que a gente funciona no processo terapêutico. Como é que a gente funciona? Vamos imaginar um campo de futebol. Um campo de futebol é um campo de futebol. Ele tem um gramado, certo? Você pode usar esse campo para andar até o outro lado da pista. Você pode usar esse campo realmente para jogar futebol. Você pode usar o campo para tomar sol, enfim, mas ele é um campo de futebol. Se ele está esburacado, ele não dá para jogar futebol. Se ele tá com buracos grandes, você consegue ir para o outro lado da pista usando as laterais. Então, a nossa mente, o nosso psiquismo, quando a gente é muito invadido, ele está como esse campo de futebol totalmente esburacado, tá? E a terapia vai reconstituindo aos pouquinhos essa terra, tampando esse buraco, que você possa botar a sua porção de grama, regar, até aquilo ficar mais linear, mais nivelado e realmente usar como um campo de futebol. Tudo que vocês não estão conseguindo fazer, tudo que está engatilhado, né? Seja assim, todo dia eu não desperto 9 horas da manhã, eu desperto às 11, isso é demanda terapêutica, isso pode ser solucionado com a terapia. Tem a parte física, né, também, né, vamos supor que você está super cansado, até fiz uma live sobre isso lá no nosso canal, mas você pode, tudo que você está com dificuldade, não é para ser difícil. É trabalhoso, tem a energia do adulto, o processo de adultização, como eu falo, mas não é para ser esse sacrifício todo. Se está sacrificando, se está em sacrifício, se está em dor, é porque tem angústia. E se tem angústia, tem algo, um mecanismo inconsciente prendendo e dores muito fortes, tá? Por que o tio Freud começou a tratar as pessoas pela fala e ele foi bem sucedido? Porque ele fez o seguinte esquema, ele começou a deixar os pacientes falarem. Teve uma, inclusive, que falou para ele, mas você não deixa eu falar. Ela queria falar. Por quê? Esse paciente no setting terapêutico, ele está seguro. Ele está com alguém que acolhe ele. Alguém que realmente vai acolher. Né? Quando é um bom profissional. Que vai acolher. Pelo menos eu acolho muito bem. Isso eu sei inato. Não aprendi em lugar nenhum. Isso eu sei inato mesmo. E aí, você vai falando das suas dores. E aí tem um processo que a gente identifica que é o trauma. E o trauma, a maioria das vezes a gente não teve uma reação. Eu não vou falar nenhuma cena específica porque pode dar gatilho, mas na hora que aconteceu uma dor, você não teve uma reação. Você foi impedido, você ficou chorando, você não pôde falar aquilo que você queria falar. E lá no setting terapêutico, que é um lugar seguro esse lugar, você consegue falar tudo que você queria. E falando tudo que você queria, o Freud falava que isso era igual a ter uma reação naquele momento. A gente chama isso lá na terapia corporal de desvio de Detour, né? Você tá no aqui e agora, mas você não tá no aqui e agora, você tá lá atrás. E aí, ao falar, você é como pra mente estivesse reagindo. E ao reagir, cura. Então, falar pro amigo, a gente vai sempre assim. Sempre tem um esquema. Falar pra mãe, pior ainda, porque não tem empatia, não tem conexão com a sua dor e tal, a pessoa não sabe direito. Mas falar para o setting terapêutico seguro, uma pessoa que você confia, começa a abrir esse campo. E começa a abrir as lembranças, que estão como não lembranças, que precisam ser faladas para ter essa reação. A fala é equivalente à reação lá no trauma. E isso vai libertando. Quando você sai da terapia, você fala assim, uma vez por semana eu vou falar lá, só uma vez por semana. Quando você sai, e a gente vai falando coisas específicas para você pensar, isso reverbera. Então, durante a semana, você pode ficar até com raiva do terapeuta, que ele falou uma coisa que te incomodou, né?
Eu geralmente uso palavras muito assertivas que vai fazer você pensar, ou uma frase, né? Que vai fazer você pensar. E vai te colocar ali e vai, realmente o que a Bruna falou, e vai reverberando. E você pode sonhar também, e sonhar que está reagindo. Isso também é um processo de cura. E aí, aquela dificuldade que você está engasgada, chateada, que aquilo não anda, começa a vir uma solução quase que mágica. Você começa a perceber, ou então vem uma solução mesmo, a solução começa a chegar, né? Você começa a mudar coisas que você tinha muito medo, você começa a não ter medo, e aí é um processo de dessensibilização, tá? Muitas pessoas que estão com essa personalidade de alta sensibilidade, estão com alta sensibilidade, é por trauma. Isso tende a melhorar também, tá? Então, fazer o processo sozinho, você às vezes não consegue acessar o inconsciente, os mecanismos presos, as lembranças. E se você tentar fazer isso sozinho, pode ser até perigoso. Você pode ficar engatilhado lá no trauma e não conseguir sair, né? E para um terapeuta desconhecido que não conhece trabalhar isso, ele vai demorar 1, 2 anos até, de repente, do que for, tá? Então é perigoso fazer essas sessões fazer essas práticas de uma sessão, né? Se vocês estiverem precisando de terapia, falem comigo, me chama aqui no direct. A gente eu mando para vocês direitinho o que a gente vai trabalhar, porque é menos desgastante do que ficar tentando fazer sozinho. Eu posso passar um monte de exercícios aqui, eu tenho várias práticas, mas isso fora do set terapêutico não tem o mesmo contexto, tá? A gente ganha reflexão consciente, mas não consegue sair. Quantas coisas você tá aí que tá me ouvindo, tá engatilhado e não consegue sair há muito tempo, né? Tá com dor, tá com ansiedade, ontem acho que eu vim de um procedimento que eu faço e o cara tá falando que esquecia tudo, assim, esquecer tudo pra gente tem um mecanismo inconsciente por trás. A gente pode falar que é cerebral, que é da psiquiatria, que pode ser mesmo, mas tem um componente ali. Por que será que essa pessoa esquece tudo? Qual é a função de esquecer tudo? Os mecanismos de autossabotagem que as vítimas passam muito, a codependência, né? Você não conseguir dizer não para uma mãe, às vezes você está ainda na casa da família, justamente porque você ainda não se separou. E você não se separou porque é como se a sua idade psíquica fosse muito pequenininha. E precisa de um processo para liberar com uma técnica. O psicólogo e o terapeuta, ele tem uma técnica para fazer isso, tá? Tem uma coisa específica para a gente fazer ali, né? Esse primeiro momento que eu falei, recordando o que eu falei no início, esse primeiro momento, ele pode ser muito confortável, né? Da gente reclamar, se sentir vítima, falar que todo mundo faz, o terapeuta validando. Depois chega o processo que é você. Você vê o que você está fazendo de errado. E aí esse processo é muito doloroso, porque a gente olha para nossa vida e vê que a gente contribuiu para muitas coisas, não todas as coisas, porque realmente tem o fato, né? Contra fatos não há argumentos. Existe um fato, aconteceu. Você escolheu nascer nessa família, você não escolheu nascer nessa família, pelo menos não numa linha racional materialista, né? Se for um espiritualista, vai dizer que você escolheu, de alguma forma. Mas nessa linha aqui 3D, a gente não escolheu. Então tem o fato, né? Mas o que agora, como adulto, você ainda tá ali fazendo esse mecanismo inconsciente para te prender de alguma forma, tá? E aí a gente não vive a plena potência. E uma outra coisa que quem é sobrevivente precisa é dessa separação da família para existir. Então, se você tem dificuldade de escolher carreira, tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, tem dificuldade de escolher o seu lazer, é porque você provavelmente ainda não separou, não fez esse crescimento de separar e ter autonomia. Não tá tendo autonomia, tem medo de sair sozinho, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre o processo terapêutico. Para que serve? Serve para isso, tá bom, meus queridos?
Tem alguém querendo mandar pergunta rapidinho? Manda, que eu falei que a live era rapidinho. Esclareceu? Me dá um joinha aí pra quem achou que esclareceu, o que acontece, tá? Ah, Bruna, quanto tempo? Me manda as perguntas aqui que eu vou falar quanto tempo. Olha, tem essa fase inicial, depois tem aquela fase que eu falei que a gente vai nos responsabilizando pela desordem que a gente tá, e tem a fase de expansão e crescimento. Então, dependendo da sua demanda, se você quer ficar na fase master de expansão e conhecimento, você pode ficar muitos anos, tá? Não tem essa. Sempre tem uma coisa pra gente trabalhar, sempre tem algo pra gente revisitar, e sempre tem algo pra gente construir. Mas, em geral, menos de um ano a gente não faz nada, tá? Em processo terapêutico sério. Processo terapêutico ali, toda semana com um terapeuta. As sessões duram 50 minutos em média, tá? Os encontros são online eu mando o link de uma sala, não é o WhatsApp, é uma sala segura para vocês fazerem, tá bom? Então, quem quiser, pode me chamar no direct. Deus me livre, não concordo com isso. Sobre as sessões mais curtas, né? As sessões mais curtas, elas podem até ser efetivas pontualmente para alguma coisa, mas geralmente para essa demanda que a gente trabalha aqui é muito pesado, assim, muito pesado, falei a palavra errada, é muito mais longo, né? Então você vai consertar uma coisinha e você ainda não vai se sentir bem, tá bom? Então é isso, gente, vou deixar salvo. Um super beijo, tchau!